Lariucci aqui diretamente da NCC 8374, audaciosamente indo onde ninguém jamais esteve. É com você, Wendel, fala aí. SG7 Meretriz 4 no ar. Aqui quem fala é o Wendel Garofalo e Marcos Lariucci. E você está sintonizado no Imortais na Estrada, o podcast que mistura aventuras, mitos e muita resenha boa. Acelere com a gente, porque a viagem só está começando. Episódio de hoje, explicando as magias do universo Immortals. Saudações, mortais! Sejam bem-vindos a mais um Imortais na Estrada. Hoje com um episódio especial a pedido. Vamos finalmente destrinchar o sistema de magia do universo Immortals. E vamos aqui com o nosso correspondente, Lariucci. Fala, Lariucci. Alô, saudações, mortais. Estamos aí, com o carro da polícia na frente, então tem que ir devagarzinho. Que bom que tem carro de polícia. Que bom que tem carro de polícia, que a gente está numa semana tensa aqui em São Gonçalo, né? No Rio de Janeiro todo, né? É bom, tô até com escolta, porra, tá legal. Tá bom. Vamos lá. Fala um pouquinho do sistema, Lariucci. Do que a gente vai falar hoje? Então já vamos entrar direto no tema. Cara, é o seguinte, sistema de magia era uma coisa que não estava nem muito no nosso radar, né? De repente a gente teve que buscar o que nós tínhamos de antigo do sistema de magia, mas eu acho que hoje ele já tá bem elaborado, né, cara? Tá tremendamente. Porque antigamente era de jogo de RPG. Então as coisas acabam que não tinham muitas explicações. E como a gente começou a fazer um universo baseado no nosso mundo real, aonde existem crenças, tem até a física, tem tudo funcionando. A gente não está num universo onde você tem cachoeiras... jogando contra a nossa imaginação, né, cara? A gente não tem cachoeiras flutuantes, pedras que ficam boiando por espaço. Não tem. Então a gente tem que ter uma explicação para tudo isso. E o nosso amigo, né, leitor, ouvinte, assistente Richard, ele, da última vez eu pedi sugestões, e ele falou, poxa, por que vocês não falam no sistema de magias? Pensamos, eu falei, vamos explicar isso direito para as pessoas entenderem como que esses personagens fazem essas coisas diferentes, o que são essas habilidades. Como é que a gente explica as artes mágicas que, na verdade, no nosso mundo real, que é o nosso pano de fundo para o universo Immortals, existe muita magia, muito esoterismo e tal, mas ninguém explica exatamente o que é, né, cara? E a gente usa todas essas mitologias, todo esse esoterismo e tal, e a gente precisava conectar com alguma coisa, mas com alguma coisa assim que fosse original. Por quê? Porque como é que a gente ia explicar de repente com um ponto de vista de uma mitologia e como que isso iria acontecer em outra, né, cara? Correto. É aquela coisa que a gente tem. O mundo é grande. Acontece coisas ao redor do mundo inteiro. Cada um vai falar baseado nas crenças que ele tem. Então, a gente deu aquela amarrada em tudo, deu uma explicação bonitinho, e a gente vai começar agora com um conceito fundamental que a gente vai descobrir o quanto isso explica porque nós temos tanta referência à música, porque tantos títulos dos nossos capítulos, dos nossos contos, às vezes até dos livros, eles têm nome de música. Então a gente vai falar da tessitura. É isso aí. A tessitura, você pode entender num conceito mais abrangente, como a trama, a malha, a teia da energia universal que permeia o cosmos, que está em todo lugar do universo, conectando tudo, conectando as realidades, os mundos, as dimensões. Mas também tessitura é um termo de música, né, cara?
É aquela região onde estão as notas, a escala do mais grave ao mais agudo, onde é mais confortável de você executar uma voz. Então, nós usamos esse termo, a tessitura, para poder nomear essa energia universal, essa teia que está em todos os lugares, que conecta tudo e que é interpretada em cada mitologia, em cada cultura, com um nome de uma maneira diferente. Por exemplo, a gente tem na Índia, chamado de Gunas, do céltico. Fala o céltico, Lariucci? É o Nuivre. Isso. Em Maori é Mana, no ocultismo ocidental é o Weber. Pois é, a tessitura, gente, é a fonte de magia físico-oculta que os personagens manipulam. Como a gente falou, né? O código do universo. A tessitura é o código-fonte, né? E você tem cada uma vertente mágica, cada uma corrente de magia, de filosofia, de esoterismo, é como se fosse a linguagem que escreve nesse código-fonte. E para dar um exemplo, para poder ficar aquela coisa mais fácil da galera entender, vamos dar uma coisa assim, tanto de desenhos, de games. Então é o seguinte, pensa no Hadou do Street Fighter, isso seria tessitura, no Ki do Dragon Ball, no X do King of Fighters, o Cosmos do Cavaleiros do Zodíaco, o Caos, que é a energia dos bruxos em The Witcher, o Éter em Final Fantasy. Ou seja, tudo isso que você pode ver, achar, os caras inventaram. Não é inventado, é tudo baseado numa coisa, mas aí baseado numa cultura, é uma interpretação cultural. Sempre uma interpretação. Não, eu acho a palavra perfeita. É interpretação. É a interpretação do que é aquilo. Você pode dizer que é uma coisa, eu posso dizer que é outra, mas é tudo... A gente pode dar o nome, né? Tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Todo mundo está se referindo àquela energia. E aí, falando em nome, como que nós nomeamos isso no nosso universo? Como que é o nível absoluto de como a gente chama isso no universo Immortals? Então, porque antes de tudo não havia nada. Não é isso? A gente escuta isso em todas as filosofias. Em todas as filosofias, em todas as mitologias. Então, houve no início de tudo aquela vibração primordial que organizou o caos. E olha a gente falando de música novamente. Pois é. Essa foi a prima vox, que é o que a gente chama do nível, é o nível absoluto da tessitura. É o vox. A força criadora. É a vibração inicial, é o começo de tudo. E o vox, ele é dogmático. Não precisa explicar, entendeu? Ele simplesmente existe, ele faz. É a vontade divina. Mas não é das divindades, um Zeus, um Thor, um Odin, não é isso. São as divindades primordiais, iluminadas, aquelas que estão fora da compreensão. Na Bíblia, isso é chamado de um verbo. No hinduísmo, é chamado de Om. No Islã, é chamado de Seja. Nos gregos, é Logos. No universo Immortals, é a prima vox. É a prima vox. É o que explica, por exemplo, por que ninguém consegue fazer uma magia para acabar com a imortalidade dos imortais, né? Afinal de contas, eles foram tornados imortais através de uma magia, não é isso? Pois é. Pois é, mas não é simplesmente uma magia. Eles foram tornados imortais pela vontade divina, pela prima vox. E contra isso, rapaz, contra esse veneno não tem antídoto. A gente tem que tentar fazer as pessoas entenderem quando a gente quer dizer, né? Gente, você pode chamar isso do que quiser, você pode chamar até de destino. Se o seu destino é você ser atropelado por um carro, você não vai...
você pode pular no meio de um mar revolto, você não vai morrer afogado. Algo vai te tirar de lá. Tá escrito que é aquilo que vai acontecer. A não ser que o universo brinque com você, né? Fala, tudo bem, vou brincar com esse cara. Ou você faça como em Premonição. Você consiga uma maneira de escapar, mas depois... depois não adianta. É inevitável. Pois é um destino inevitável. É uma figura que no universo Immortals, ela está sempre presente, mas está sempre distante ao mesmo tempo, que é a figura da morte. Isso aí. Que a gente ela existe, ela está lá, mas ela não está ao mesmo tempo. Talvez uma observadora calada, assim. Se a gente pensar, né, que ela tem um emprego ali, é a cota que ela não consegue cumprir. Porque ela não consegue pegar o Bright, ela não consegue pegar o Nicolai, ela não consegue pegar o Donovan. Deve estar recebendo um monte de potência lá no RH. Está lá cheio de pendência. Não, vou resolver. E já que a gente está falando dessa parte toda aqui, de como se chamam as coisas, né? A gente já nomeou. E agora vamos tentar explicar um pouco o que são essas magias. No RPG... A gente pode chamar assim, né, de magia. Pois é. O que acontece? Esses poderes, essas habilidades especiais, essas técnicas de combate, essas magias que ele tem, seja como que as pessoas queiram chamar, se a gente tivesse um livro... mais apurados. Porque quando a gente chegava no boteco lá na máquina de fliperama, a gente falava, faz a magia do Ryu! O especial. A técnica era magia. E aqui, se a gente for botar isso num universo de RPG, era muito... que quem joga RPG sabe disso, que é sempre assim, escolas de magia. Pra você ver, qual é a escola de magia que seu personagem vai ter? Vai ser um personagem das trevas, vai ser um personagem da magia de cura. Então existem chamadas de escolas. Aqui a gente não vai chamar de escolas de magia, porque... não tem a ver muito assim, né? Não acho o nome mais apropriado. Não tem uma estrutura. Se você fala escola de magia, dá a impressão que você tem toda uma estrutura, você tem livros, você tem regras, você tem pessoas para ensinar. E não é assim. Vai ficar parecendo que tá todo mundo de Harry Potter, né? Então, a gente preferiu chamar de vertentes mágicas. Não vertentes. E aí, nós temos alguns exemplos de vertentes aqui. A Telema, a Goética, Gunas, magia céltica, magia lunar, caos Atlantis. A gente tem uma série de coisas. E cada vertente... cada vertente é um protocolo da manipulação da tessitura. A tessitura está lá por trás de tudo e você tem uma vertente, cada um tem uma espécie de vertente para fazer. É como se você faz assim, tem um bolo, mas tem um monte de receita de bolo, mas no final tem um bolo. Tudo está baseado lá para pegar o bolo. Você pode escolher uma receita e falar, vou fazer essa daqui. E aí, se a gente for falar na questão dos personagens, vamos pensar da seguinte maneira. Quando a gente fala de estilos de luta no universo de Immortals, que vem lá de RPG, de game e tudo mais, se a gente for comparar, se a gente for dar título para os personagens, a gente teria... Vou pegar só 3. Vamos pegar o trio principal de imortais. A gente tem o Donovan, que ele é um summoner, um invocador, um mago, basicamente isso, que invoca forças externas para lutar. É aquele cara poderoso, mexe com coisa que... Ele acaba controlando tudo, mas tem certos momentos... Através de invocações, através de sigilos, de selos, gestos, rituais... isso tudo. Vou voltar no ritual do Donovan daqui a pouquinho. Vamos só pra gente fechar aqui, vamos falar do Nicolai, que o Nicolai ele seria o cara ligeiro, né, o Speed Edge. Ele vence pela velocidade, é o cara que o Nicolai é magrinho, é alto, é esguio, então é o cara com agilidade muito alta. É o cara que faz tudo na base do... Tirou, faz aquele papum, chega, corta e some. Velocidade e precisão.
você nem entendeu o que aconteceu. O Brighton é quase, mas não chega a ser, é quase um tanque. É o Power Ground, né? É o cara que age na base da força. Os golpes dele são mais na base da força, do impacto. Ele tem que ter os pés firmes no chão para poder conseguir dar os golpes mais poderosos dele. Quer ver eu ilustrar isso aí com o que o pessoal vai sacar rapidinho? Tem um golpe do Terry Bogard em The King of Fighters, que é o Power Charge. Ele desliza e dá uma ombada. Sim. Na hora que ele acerta o cara. Galera que joga, a gente pega logo. Aí eu queria só puxar um pouco aqui, só pra gente explicar um pouquinho melhor, porque aqui não é lance de spoiler de livro nenhum. É a gente explicar rápido, porque no último livro nós falamos sobre o Lendas Volume 2, no nosso último episódio, que a gente explica a canção do Realejo, que é todo do Donovan. Uma história do Donovan. E a gente fala muito sobre o poder do nome. Aí eu queria só que você explicasse um pouquinho melhor para a pessoa o que significa esse poder do nome. Assim, como que ele pega, assim, ele fala o nome da pessoa, a pessoa dá para ele. Como que funciona basicamente isso, só para a galera que conseguir, se ficou na dúvida, vai conseguir pegar isso aqui e falei, tá, saquei. Foi aquele lance que a gente falou do Ren egípcio, do nome verdadeiro, o nome que está associado à alma. E aí, esse nome, o nome é uma vibração, nada mais é que uma vibração. É o que a gente está remetendo aí, novamente, àquela vibração da música. Não seria a prima vox, tá? Mas é uma forma de você controlar a tessitura através de sons, através de gestos, através de vibrações. O Ren, que é o nome verdadeiro, seria o nome da alma. E isso daí dá controle sobre as pessoas. E o nome é vibração. Tudo é vibração, né? Tudo é vibração, não é? O nome é como se fosse um sigilo, uma vibração mística, uma das formas de você controlar, manipular a tessitura. E só para a galera se ligar, não é todo mundo que faz. Você tem que praticar, você tem que você tem que saber fazer o negócio para manipular. Você pode até aprender em certo nível, mas tem que ter, né, uma inclinação natural para isso. Vamos pensar num exemplo aqui de um malabar com faca. As facas estão ali. Você consegue jogar pro alto e não perder os dedos? Pois é. É mais ou menos isso. Eu vou te dar as mesmas facas que aquele cara tá fazendo. Você consegue? O cara consegue. Então, com o treino você vai conseguir. Por isso, até lá, você vai perdendo um dedinho, 2 dedinhos, 3 dedinhos. Ou não, né? Tem gente que não tem, dom nem pra bater palma e cantar parabéns pra você. É verdade. No final você vai ficar sem dedo nenhum e você não vai poder fazer, não vai ter como jogar a faca. Então, eu acho que dá pra explicar, né? Isso já deu pra ficar explicado. Dá pra você ter entendido como que funciona essa técnica que eles usam. A gente vai falar como que é a técnica deles mesmo. Mas eu digo assim, a gente já explicou como que eles são, né? Como é que no RPG é o que? Classe. A gente já dividiu como basicamente a classe deles. E agora, pra gente já começar nisso, vamos nos elementos. O que seriam os elementos? Os elementos seriam a manifestação. Como que a manipulação da tessitura se manifesta, né? Caos, sombra, lua, terra, éter, sangue, vento, relâmpago. Parece que estou fazendo uma lista de compras. E por aí vai. Se você pensar em cada coisa, cada fenômeno, cada coisa que se manifesta na nossa realidade,
pode ser uma manifestação da tessitura. Por exemplo, o relâmpago. O relâmpago é um fenômeno natural que acontece. A escuridão, a ausência da luz, a sombra, todos são fenômenos naturais, físicos, existentes na nossa realidade. Todos eles são manifestações da tessitura. E aí cabe você aprender a manipulá-los. A manipular. Eles estão lá. Manipular e manifestar. Isso, Às vezes pode usar, ou às vezes o personagem pode usar até um objeto. Tem aí os itens mágicos. São objetos que se usam para manifestar a manipulação da tessitura. Para poder canalizar. Vamos dar um exemplo fácil de todo mundo entender: o cajado do mago. O mago, ele não precisa do cajado para poder fazer as magias dele. O cajado, ele manipula, ele centraliza, ele filtra o que ele quer fazer, tudo numa direção. Ele vai canalizar, realmente. É o que fica mais fácil. Vamos botar na prática agora como que são essas técnicas que os personagens usam. E a gente pode até fazer uma visualização com o que a gente sempre se baseia mesmo, que é videogame. Tem muita coisa de RPG, isso daí surgiu nos nossos sistemas de RPG lá da década de 90, mas desde essa época a gente já baseava muita coisa nos jogos de videogame. Toda hora que ia sair uma pancadaria, a gente sempre brincava falando nisso. O cara, ele tem níveis de poder. É como se estivesse enchendo a barra de especial. Isso aí. É que nos primeiros videogames não existiam barras especiais. Você jogava o Street Fighter, eram só os golpes que você dava. Você tinha que saber fazer a movimentação no controle para poder fazer os golpes. Pra cima, para baixo, para trás, botão tal, botão isso, aquilo. Depois, no próprio Street Fighter mesmo, começou a colocar barras de especiais. Então o cara podia ter até o 3. Os primeiros que começaram com esse sistema foram realmente o Fatal Fury e o The King of Fighters. Os games da SNK. Os games da SNK. Tanto que no The King of Fighters 96, você apertando o botão A, B e C, você enchia. Ele carregava o power lá da barra de especial. Você abria a guarda, né? Você abria a mão de fazer ataque, ficava lá igual maluco apertando os botões no arcade para poder encher. Aí eles davam uma de Dragon Ball lá e carregava o X. A Capcom depois ela começou a fazer aquela coisa que à medida que você dá golpe ou que você toma golpe, quanto mais golpe você toma, mais enche sua barra de especial. E aí isso é o Desperation Move, né? Que é o super especial. Aquele que hoje congela a tela, vem com uma mega animação. É aquele Hadouken que ocupa a tela toda. Eu falei, desse aí não dá pra escapar. Ele e esse, o Desperation Move, o Special Move, ele nada mais é do que uma micromanipulação da rápida tessitura. É o Ryu parando para soltar o Hadouken. Ele está manipulando. Eu gosto de dar esse exemplo porque ele é bem visual, né? Principalmente para quem assistiu a série do Street Fighter Victory. Eu acho que é o que todo mundo mais conhece, é esse. É o Hadouken do Ryu. Ele passa um episódio todo ali, porque ali ele está aprendendo a fazer. Tudo bem que você pode pensar também no Kamehameha, que também ele... Que é um Hadouken. Do Goku é um Hadouken. É um Hadouken. É a mesma coisa, só tá com outro nome. O efeito especial é o mesmo. Aí a gente pode imaginar, por exemplo, se a gente for... Vamos dar o exemplo como se você tivesse um videogame de Immortals e você tivesse os 3 personagens principais. Você coloca o Nikolai, o Bright e o Donovan. A barra do Nikolai, como ele é um personagem ligeiro, ele é aquele que a barra ele enche mais rápido. E os golpes dele seriam mais rápidos também. Pois aí chega no máximo, ele solta aquele golpe, sempre um golpe oriental, né? Que vem cortando lá, corta o oponente. São as técnicas que ele aprendeu, cara.
Então o Nikolai, ele é tipo um de Samurai Shodown, aquele Ukyo, o de cabelo azul. Sim. Que tá sempre com a katana embainhada e joga a maçã pra cima e faz um... e picota a maçã. A galera vai lembrar. E então, ele é ágil. Mas o Nikolai, tá, gente, ele não é um personagem oriental que só sabe isso. Porque o que acontece? Quando eu criei o Nikolai, e o fato dele ser cego, qual é a técnica de luta dele? É o Aikido. Por quê? É a técnica de luta onde normalmente ele não puxa o ataque, ele espera a pessoa chegar até ele. E aí, novamente, gente, nos anos 90, né, que a gente começou a fazer essas coisas, Steven Seagal lá no auge dele, a gente vê aquele, maneira essas técnicas, né? Aí, faria todo sentido o Nikolai adotar o Aikido. Ele sente as pessoas chegando perto, ele vê o ar sendo cortado, seja o que for, a chuva, e quando a pessoa vai fazer o contato com ele pega aquela energia que a pessoa está jogando nele e volta para a pessoa. Mas só não fica achando que se você não atacar, ele não ataca também não. Acerta, corta até a asa de mosca no ar se bobear. O Brighton, ele já é aquele cara que iria demorar um pouco mais para carregar a barra de especial dele. Em compensação, quando a barra tá cheia, é o terremoto num soco, né? Treme a tela toda. Treme a tela, trava. E o Donovan seria aquele personagem que ficaria invocando sombras e tudo mais. Ele seria mais um meio termo dos dois para encher. O Donovan seria mais aquele cara que iria atacar à distância. Iria convocar sombras para atacar. Tipo a Morrigan, né? É tipo um Orochi. Ficava mais à distância, lançando golpes pela tela inteira, sem precisar entrar em confronto direto, corpo a corpo. E aí, se a gente for mostrar essa aplicação do que eles usam, como que a gente teria? Botando, novamente, sempre focando nesses três aqui, embora a gente tenha mais personagens, né? No Donovan, por exemplo, ele usa a Telema e a Goetia. Isso. Que é basicamente rituais e invocações, conjurações, maldições, feitiços e encantamentos. O Nikolai, Tamas e Vento. A gente já explicou o que é Tamas em algum outro episódio? Já, a gente falou que o Tamas é um dos gunas do hinduísmo, que o Nikolai, ele viajou pelo Oriente com o Ravenlord, enquanto era discípulo dele, e o Ravenlord levou o Nikolai para se aprofundar nas filosofias orientais e nas artes marciais. E enquanto eles passavam pelo o continente que seria a Índia, o continente perdido de Bharatavarsha, os continentes védicos, ele aprendeu a manipulação do Tamas. Que é a energia do caos. É a energia do caos. Que é o sobrenome do Ravenlord. O cão. O cão. O Ravenlord seria tipo um chefe de fase, né, cara? Quase o chefe final. Eu acho que ele seria nem um chefe de fase. Ele seria o subchefe. Porque é um cara que muda a mecânica do jogo quando ele surge. Um dos chefes. E quem seria o chefe final? Se a gente for imaginar, no Sacrifício dos Puros, eu acho que o Nikolai e Bright enfrentam um dos chefes finais. E aí a gente ainda não destrinchou esse e eu não vou contar aqui não. Eu acho que seria legal o pessoal ler para ver
como que é a luta deles. É deveras interessante. Bastante. E tem muito disso aí, dessas magias e desse sistema que a gente está explicando. Pra caramba. A gente fala demais disso, que é uma parte esotérica pra caramba do livro. O Lestat dá uma aula pra ele. Além da parte esotérica, que fala muito desses sistemas filosóficos e mágicos que a gente está abordando no sistema de magia, fala também dos golpes no estilo videogame, né? Porque além da descrição dos golpes e seus efeitos, tem lá os nomes e as descrições e o que eles fazem. E é eles gritando o nome do golpe antes de dar o golpe. Pois é, né, pô, não poderia ser diferente. Não tem graça se não fizer isso. O cara simplesmente ele vai tirar a espada e vai fazer um movimento. Tem que gritar o nome, gente. Tem que falar o nome do golpe. A graça é essa. E faltamos falar do Brighton, que seria aquela coisa mais terra e trovão. O Brighton, ele é um personagem que ele carrega essa barra de energia dele, a barra do Power, carrega um pouco mais devagar. Em compensação, ele tem muito mais força. Quando ele está com a barra cheia e ele dá o golpe dele usando o poder da barra completamente carregada, é um porradão. É aquele de travar a tela, entendeu? Eu tinha até falado do Terry Bogard, né? Com o Power Charge. Ele dá uns porradões assim, que é o de travar a tela. Tipo o Siegfried de Soul Edge e Soul Calibur, com aquela espada. Inclusive a espada deles é do mesmo tipo, né? É aquela espada longa, de lâmina larga, feita para dar porrada, um porrete de ferro. Tem o Takuma então, também. Então, eu não me lembro o nome do golpe, mas tem um contra-golpe do Takuma Sakazaki, de Art of Fight. Ele tem um golpe que ele dá um porradão também que paralisa o adversário. E depois o adversário sai voando na tela. Então o Brighton, esse tipo de personagem, ele é mais lento, mas em compensação as porradas dele são muito mais violentas. E a gente, quando a gente fala esse tipo de coisa, a galera sempre tenta visualizar e podem falar assim, mas não é o que parece que é nas histórias. Então, quando a gente diz que ele é lento, não é que ele é um cara lento. Ele é mais lento para carregar o poder. Para carregar o golpe especial dele. Demora um pouco mais, que é uma coisa diferente do Nikolai. Muito diferente. Você vê que logo no Cálice dos Hereges, o Nikolai do nada, ele explode uma porta. Ele mete a mão na porta, sorri, a porta explode. Ele faz um Shippuden. É aquele tipo de coisa que pro Brighton fazer, ele iria demorar um pouco mais. Bom, gente, vamos pensar aqui, né? Nikolai tem energia pra caraca acumulada por ali. Ao longo das eras. Pois é, ele manipula com mais facilidade o Tamas. Não é que o Brighton não passa também. Às vezes eles têm que colocar nas histórias. É um poder inato. É uma coisa que vem dele. E não é que ele não tenha tido aprendizado na escola de druidas e tal. Mas se você até lê no Rei Zelda, tem um trecho quando ele é criança e ele encontra o Connor, que é o filho, é o druida máximo, né, da escola de druidas lá de Isgolgelf, que é o lugar onde ele estuda. Ele encontra esse druida sentado na floresta com as palmas das mãos estendidas e sobrevoando as palmas das mãos dele tinham umas borboletas etéreas, assim como feitas de uma mescla de energia e fumaça. E aí o Brighton pergunta pra ele, como é que você faz isso? É um truque e tal. Aí ele vira pro Brighton e fala, se você quiser fazer também, você quiser verdadeiramente fazer, você pode. Aí o Brighton senta do lado dele lá e começa a se concentrar e tal, pensando nas borboletas. E acontece uma coisa devastadora. Ele apronta um rebu fudido ali na clareira, na floresta, revolvendo as folhas das árvores, os galhos. Ele cria um redemoinho em torno deles. E aí, de repente, aparece
borboletazinha voando na palma da mão dele. E aí ele sai todo saltitante, eu consigo fazer borboletas e tal. E aí o druida, o Connor, que é o máximo nível de druida ali, ele pensa assim, vou tentar fazer a mesma coisa. E ele, caga 1 quilo pra conseguir fazer a mesma coisa que o Brydon fez. Então, quer dizer, ele tem um poder inato. Mas não é uma coisa que ele controla totalmente. Ao longo das histórias, ele vai se aprofundando e conseguindo controlar melhor esse poder. É o tipo de coisa que a imortalidade ajuda ele a controlar, que é muito tempo. E é aquela coisa que o Nikolai teve um pouco mais de dificuldade, porque o Nikolai nunca teve dom para esse tipo de coisa. Ele era um cara... O Nikolai era só um guerreiro. Era só um cara normal. É aquele negócio, como o Tamas é uma coisa das trevas, e o Nikolai estava tão envolto nisso, ele estava tão absorvido pelo ódio, pela vingança, que ele acabou atraindo, ele acabou fazendo isso nele. O Ravenlord viu isso nele, porque lembra que o Ravenlord falou que ele fazia parte do Círculo Negro? Não, quer dizer, o Ravenlord não manipulava energias assim tão puras, já que ele era um dos guerreiros do Círculo Negro. E quando ele viu Nikolai, que ele conheceu o Nikolai, e viu o Nikolai tipo um espelho, ele se reconheceu no Nikolai, o que ele começou a ensinar para o Nikolai? Ao Nikolai ser um camaradinha bom, altruísta? Não, porra nenhuma. Ele ensinou o Nikolai a ser mais o cão ainda. Você ainda não atingiu toda a sua capacidade. Tem uma hora que ele fala para o Nikolai, você pensa que você é mau? Eu sou infinitamente mais perverso do que você já pensou em ser. Pois é. E isso vai ser legal a hora que o pessoal começar a ler o Ceifador, que aí a galera vai começar a entender o porquê do Nikolai ter ficado desse jeito e o porquê da agora ele está mudando. Hoje eu estava conversando com um leitor que ele estava falando justamente desse tipo de coisa, assim. Ele disse, não, porque as histórias, eu vou ler elas de maneira cronológica. Eu falei, cara, não existe cronologia. A gente não escreve os nossos pontos de maneira cronológica. O que você tem que fazer é mentalmente depois você juntar. Por isso que é tão importante a data no topo das histórias. É uma coisa que a gente toma cuidado em fazer, sempre colocar uma data para situar onde está se passando a história, em que período, que momento. Nós temos uma linha do tempo onde todas as histórias que a gente escreve, elas estão lá com as datas, para a gente saber o que bate, o que não bate. Porque como a gente vai escrevendo as histórias assim, na medida que as ideias vêm, nós não fazemos cronologicamente. Então, estou escrevendo aqui, agora vai estar no ano seguinte, agora eu estou fazendo aqui. Olha, gente, Lariucci hoje me mostrou um conto que se passa no futuro depois da humanidade ter sido praticamente extinta. É no futuro. Mas vocês não estão escrevendo isso? Tá, mas aí às vezes do nada a ideia vem. Isso. E aí, às vezes é uma ideia antiga, que de repente bate. Essa, por exemplo, ela começou naquela cena que a gente sempre pensou, né? O Brydon na colina com o pôr do sol. A gente já tinha essa imagem em mente há muito tempo. O dia depois do apocalipse. Bateu a ideia e comecei a escrever. Vamos lá. Pois vamos ver o que sai. Hoje eu fiz um conto que explica, quem já leu o Lendas Volume 1, que leu o conto A Emboscada, que vê que o Nikolai encontra 2 samurais e ele trucida as pessoas em alguns segundos. A gente não diz o que o Nikolai estava fazendo ali, a gente só diz que o Nikolai estava saindo. Aí esses dias me veio assim, eu falei, eu acho que eu vou explicar o porquê que o Nikolai estava lá. E eu fiz um conto que situei tudo ali e pronto. Agora tá totalmente explicado. Eu tinha que estar fazendo isso, mas me via porcaria da ideia. Às vezes é uma coisa boba que você vê e você pinta a ideia. Mas aí, voltando aqui, pra gente já ir terminando... Você falou da ideia, só aproveitando o gancho, você sabe como é que eu tive a ideia de fazer esse conto que eu te mandei hoje? Eu tava ouvindo o Somewhere in Time, aí começou a tocar aquela música Deja Vu.
Aí você lembrou daquele conto? Aí, porra, eu falei, caramba, isso daí, porra, dá a história que a gente já pensou há muito tempo, mas nunca fez. Então, gente, eu acho que agora a gente conseguiu explicar, né, o que é tessitura, o que são vertentes e o que são os elementos. E o que cada pessoa... Vamos dar uma recapitulada. Isso. Vamos dar uma recapitulada agora que a gente falou de cada um separado. Isso. Vamos lá. No início não havia nada. Antes da centelha inicial, houve a prima vox. Foi a vibração que botou ordem no caos. A partir daí, todo o universo criado a partir da prima vox, ele é permeado por essa energia cósmica que existe em todo lugar, em todas as realidades, em todas as dimensões, no mundo dos vivos, no mundo dos mortos, no submundo, em Valhalla, no Diabo 4, existe a tessitura, que é essa energia que está em todo lugar e que é conhecida pelas culturas de diversos nomes, né? Diversas culturas têm diversos nomes. É o Nuíve celta, é o Humana dos Ori, é o On, Hindu, e por aí vai. É uma coisa única com vários nomes. Cada uma interpretação diferente em cada cultura. Então a gente tem o eco primordial, a vibração primordial, que é a prima vox, depois a tessitura, que é toda essa energia que é interpretada de diversas maneiras, e cada interpretação é uma vertente. Seria a leitura da tessitura, é a vertente. É o que a gente compara com a escola de magia, não é isso, Enio? Isso. É o que no nosso universo seria a escola de magia. Comparando com o RPG, seria a escola de magia. E os elementos são o resultado da manipulação da tessitura, através da vertente. Então você tem a tessitura, que é a matéria-prima, a energia, né, que é a matéria-prima. Você tem a vertente, que é a forma, que te dá a forma de leitura, a forma de manipulação, e você tem o elemento, que é o resultado dessa manipulação. Eu acho que agora fica bem explicado, né? Acho que sim. Acho que agora as pessoas não ficam na dúvida do que é, quando a gente vê que as pessoas, quando a gente fala dos golpes especiais, das magias que a galera usa. Eu espero que isso tenha tirado todas as dúvidas que o nosso leitor Richard tinha. Ele conseguiu entender. É aquela coisa que às vezes várias pessoas têm dúvida, mas ninguém fala. Aí aquele cara puxa aquela dúvida assim, é verdade, como é que é isso? Espero que tudo tenha ficado bem entendido. E aí a gente agora... Vou dar um exemplo prático, assim. Pegar o Nicolai, você citou a explosão da porta do Cálice dos Hereges. O Nicolai usou a palma da mão dele e através da palma da mão dele, ele emitiu uma luminosidade púrpura, é assim que está no Cálice dos Hereges, que explodiu a porta. Que é a do caos, né? É o Tamas. O Nicolai usou o Tamas, o Guna Tamas, que é a vertente, para criar o Shipuken, que é o elemento. E o que ele usou para fazer isso? Ele usou a tessitura. Não é isso? A partir de um gesto, que é a vertente, ele manipulou a tessitura e criou um elemento que era o Shipuken. E aí, daí explodindo a porta. Se a galera ficar querendo saber, então por que não pode usar isso o tempo todo? Você precisa de um mínimo de concentração. Isso não é uma pistola cheia de bala que é só você apontar e apertar o gatilho. Você precisa fazer C para frente e apertar A e B ao mesmo tempo. E às vezes você, no calor do momento, você não consegue. Pois é. E eu acho que com isso a gente consegue encerrar o episódio de hoje aqui, mostrando como é o sistema de magias do Universo Monstros, agora totalmente estruturado, coerente e adaptável para a narrativa com bases em mangá, animes, videogames, cultura e tudo mais. E a galera talvez agora entenda por que a gente usa tanta música nos nossos contos. Além da gente gostar de música, mas tudo bem. E assim,
Se surgir dúvida, se não ficou tão bem explicado, não entendi, porra, mas o Brighton só faz golpes físicos, ele também solta magias e blá 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 e tal, porque no Cálice dos Hereges também tem um momento em que ele tá sem espada e ele pega um punhado de terra que ele carregava, joga no cara, liberando uma espécie de corvo espectral que explode no cara e o cara fica congelado. É mais aí uma manipulação da textura na forma do livre. Então, porra, se surgir dúvida, uma dúvida que, vi isso na história e não explicou muito bem, bota aí no comentário. Isso. Entra em contato com a gente, manda um direct, pergunta. Estamos aqui para responder. Então, gente, vamos encerrando por aqui hoje, antes que todos fiquemos loucos. Finalmente encerrando. Nos vemos na próxima. Então, nos vemos na próxima semana. Curtem, compartilhem, comentem, ajudem a gente pra gente crescer junto aqui. O Wendel aqui se despedindo. Perguntas. Eu achei que você ia falar faça um pix. Pode ser também. Bota o QR Code na tela, Wendel. Então, o Wendel se despedindo aqui. Um abraço, até a próxima. Lariucci se despedindo. Valeu! Você ouviu Imortais na Estrada, um oferecimento de DN 986.7 FM, sempre na sua sintonia. Agora nas ondas médias dessa galáxia, ZYB 853. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. SG 7 MED 3 e 4, desligando.